Infelizmente, é recorrente ouvirmos pessoas a queixarem-se da anca, ou porque conhecem alguém, ou porque sentem algum desconforto e até, por vezes, podem estar mesmo a confundir as dores. Sobre isso falaremos com o Dr. Rogério Pereira, que é fisioterapeuta da Clínica Espregueira, no Porto. Olá, bom dia. Vamos lá então explicar exatamente a anca, este complexo sistema que suporta tantas articulações e tantos movimentos. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, é um gosto revê-lo. Muito obrigado. Efetivamente, eu devo dizer até, ainda bem que tivemos este momento musical, porque agora podemos falar com mais leveza deste problema, não é? Sim, bom, mais descontraídamente, sim, de certeza. Foi um momento extraordinário, há aqui dizer. Efetivamente, as dores na anca, elas podem surgir das mais variadas causas. Elas podem ter origem na cartilagem da articulação, podem ter origem numa compressão nervosa, podem ter origem num tendão ou até numa estrutura que chamamos bolsa, que é uma bursite, é uma simples inflamação. Portanto, há situações que podem ser um pouco mais graves ou menos graves. Naturalmente é essencial fazer uma avaliação física muito detalhada e só depois, e sublinho, e só depois recorrer a exames complementares de diagnóstico, porventura uma radiografia ou uma ressonância magnética, mas é essencial começar pela avaliação física. Portanto, a anca, ocupando uma área bastante alargada do nosso corpo, pode ter dores em diversos sítios e com motivações muito diversas, não é? Exatamente. Repare, por exemplo, se nós estivermos a falar da artrose, que é uma situação bastante frequente, sobretudo a partir dos 60 anos de idade, se for a artrose que nós classificamos como primária, se for a secundária pode ser muito mais cedo, pode ter que ver com determinado tipo de profissões ou determinado tipo de prática desportiva, mas a própria distribuição da dor, quando fazemos a avaliação física, vai nos dizer muito. Vai dizer-nos se a dor pode ser um problema intra-articular ou um problema em volta da articulação, aquilo que dizemos periarticular. Nós temos desenvolvido muito a nossa capacidade de tratar os diversos problemas da anca. Eu posso dizer-lhe, até porque há essa necessidade, no caso, por exemplo, da artrose, a artrose em 1990, no mundo todo, havia cerca de 250 milhões de pessoas e em 2019, portanto, cerca de 20 anos depois, esse número quase duplicou, mais de 500 milhões de pessoas. Porquê é que isso sucedeu? Ora bem, tem que ver com muitos aspectos, nomeadamente o envelhecimento da população. Sim, nós estamos com maior esperança de vida, logo a probabilidade de termos estas doenças ou termos estas patologias é maior, é isso? Exatamente. Aliás, nós temos uma história quase centenária, mais de 90 anos dedicados à ortopedia e à traumatologia. Nós, na Clínica Espregueira, no Dragão. E, portanto, aquilo que fazemos é perceber realmente que as coisas têm mudado. Por um lado, há mais casos, por outro lado, também conseguimos, através da medicina regenerativa, que é um aspecto essencial que eu acho que deve estar na discussão, porque é importante para as pessoas, porque aquela ideia, se quisermos focar na artrose, aquela ideia de que vou ter que fazer uma prótese. Eu posso dizer-lhe que nós temos reduzido cerca de 50% as próteses da anca. Isto porquê? Porque temos medicina regenerativa de última geração, nomeadamente os famosos fatores de crescimento ou plaquetas, portanto... No fundo é rejuvenescimento daquilo que temos já anteriormente, é isso? Isso mesmo, há a possibilidade de tratar com Vamos até aos 120, assim. Com técnicas avançadas. Bem, eu não sei se vamos até aos 120. A longevidade, com certeza, não vamos alterar com estes tratamentos, mas vamos, com certeza, melhorar a qualidade de vida. Quais são os sintomas que nos devem levar a termos preocupações sérias? Muito bem. Ou há alguns sintomas leves que nos devem levar a um médico ou a um fisioterapeuta para se desvendar futuros problemas? Claro. Eu acho que é essencial recorrer à ajuda profissional quando a anca começa a doer. Porque a articulação da anca é essencial para a nossa mobilidade, é essencial para o nosso equilíbrio. Portanto, é uma das causas que pode provocar grande incapacidade. E repare, se antes dos 55 anos, por exemplo, no que diz respeito à artrose, que eu tenho conhecimento que é uma das coisas que mais preocupa as pessoas, porque é aquilo que nós ouvimos nas nossas clínicas, nomeadamente que agora quando vamos a cerca de 15 localidades com as nossas clínicas móveis e levamos estes tratamentos de última geração que podem justamente adiar ou até evitar uma cirurgia. E o que acontece é o seguinte,
aquém dos 55 anos, podemos ter cerca de 1% apenas de pessoas com artrose da anca. Mas além dos 55, além dos 60, rapidamente caminhamos para os 10%. E, portanto, é essencial, nos primeiros sintomas, procurar ajuda. Quais são, doutor? Nomeadamente a dor na face anterior, na parte da frente e na parte medial da anca. Se for artrose, é muito frequente que seja assim. As pessoas até trazem assim a mão na anca e fazem este sinal como se fosse um C. Dizem, dói-me aqui, que nós chamamos justamente o sinal C, o C sign. É pinça, não é? Quase uma pinça, não é? Sim. Mas também pode doer da parte de fora. Podemos aproveitar este modelo. Digamos que é uma dor frontal, não é? Sim, frontal e um pouco mais medial, portanto, para dentro. Que é para dar o C, não é? Para fazer, exatamente. Para fazer o molde do C, não é? Exatamente, sim, tal e qual. É muito frequente. E, portanto, é importante intervir nesses casos. Até porque, justamente, a medicina regenerativa, que nós utilizamos hoje muitíssimo, com enormes resultados, estamos a falar de ter resultados positivos em cerca de 80% a 90% dos casos. Isso é extraordinário. Bastante significativo. E, portanto, é preciso gerir muito bem esses sintomas no início, porque eles podem rapidamente incapacitar. E o que é que sabemos dessas alternativas que nos podem levar a evitar as intervenções cirúrgicas, mas há casos extremos, não é? E sobre os quais nós não temos outra alternativa atualmente que não seja. Com certeza. Que não seja. Com certeza. Há situações estruturais quando justamente. Estou a pensar fraturas, por exemplo. Fraturas, sim, às vezes até porque quando nós falamos da questão da artrose, nós temos a primária e a secundária. E a secundária pode ser justamente após traumatismos, após infecções, problemas metabólicos, etc. Sim, e, manancial de razões, não é? Com certeza. Sim, mas isso, o que vemos atualmente é uma diminuição dessas intervenções invasivas? Há menos intervenções cirúrgicas? Sim, nós temos assistido a uma redução na ordem dos 50%. Sim, justamente porque a medicina regenerativa... Porque há muito receio, não é? Há muito receio de intervenção cirúrgica. Sim. Então, a partir de uma determinada idade, as pessoas receiam sempre pelo pior, não é? Se eu vou fazer uma intervenção cirúrgica, nunca mais me levanto, nunca mais largo uma cadeira, deixo de ter mobilidade para poder fazer a minha vida. Tanta gente prefere viver com dor, não é? Com o receio da intervenção. Mas aí é que está, é que não há necessidade, porque as pessoas devem procurar justamente esta atenção à ajuda especializada, porque temos soluções para isso, não é? Sim, e a fisioterapia também pode ajudar, para além destas novas terapias? Com certeza. Nós devemos aqui, eu diria, quase fazer um triunvirato, ou seja, a atenção clínica, a mudança de hábitos de vida. Vamos imaginar que temos uma pessoa com o que é porque esses são os antibióticos que nós dispomos à mão sem gastar dinheiro, não é? Exato. São os hábitos de vida. Exatamente. Temos alguém com sobrepeso, podemos corrigir esse aspecto, e depois a fisioterapia em particular pode melhorar a mobilidade, a força, o controle motor. Portanto, é essencial também recorrer justamente à fisioterapia. Sim. Não vale a pena única e exclusivamente reclamarmos da falta de saúde se também não promovemos a nossa saúde com alguns hábitos de vida que são de senso comum, mas que ignoramos porque achamos sempre que nunca nada nos vai acontecer, não é? Tal e qual. E eu diria até o seguinte, muitas vezes temos o hábito, ou sobretudo ouvimos na sociedade aquela ideia de que eu daria quase a minha saúde por alguém. Sim, mas faria tudo também justamente para ter saúde por si claro. E pelos outros. Exercício físico é essencial, mas também doseado. Não pode ser um exercício físico qualquer, porque as pessoas também às vezes de um dia para o outro decidem começar a correr, por exemplo, não é? E depois criam outras dores. E depois desistem de tudo, não é? Claro, claro. Aliás, repara, muitas das lesões que ocorrem no âmbito da prática do exercício físico é por fazer demasiada coisa em demasiado pouco tempo. Portanto, é essencial começar devagar, ir progredindo, porque não há dúvida nenhuma, e deixe-me dizer isto, não há dúvida nenhuma que a prática de exercício físico moderado tem um efeito protetor sobre as articulações. Claramente, a incidência e a prevalência em pessoas que praticam exercício físico moderado é mais baixo. Nota, se falarmos de desporto de alta competição é ao contrário. Sim. O risco é um pouco maior, naturalmente. A esmagadora maioria da população não pratica desporto de alta competição, não é? O desporto de alta competição fica para uns poucos. Aliás, nós quando vamos aqui assim pelas localidades do norte e do centro, já cobrimos com as nossas unidades móveis
15 localidades, as pessoas que atendemos naturalmente não são desportistas de alto rendimento, claro. são os avós lá da terra que precisam de ajuda, que tiveram uma vida difícil do ponto de vista profissional ou que não cuidaram exatamente dos seus hábitos de vida ou simplesmente tiveram a infelicidade até por ir por fatores Pode ocorrer, hereditários. Exatamente. Que pode ocorrer. Doutor Rogério, muito obrigado por aqui ter vindo dar estes esclarecimentos sobre dores na anca ou patologias da anca que podem surgir na nossa existência.